Não, relendo esse versículo, deu um probleminha na gravação aqui, perdão, irmãos. Declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Bom, então aqui ele é chamado de Espírito de santificação, ou em outras traduções diz Espírito de santidade. Tá bom? Espírito de santidade. Então diz que Jesus Cristo é declarado Filho de Deus em poder, segundo a operação desse Espírito Santo. Bom, poder, o que significa esse poder? Jesus Cristo, em alguns momentos, durante o seu ministério, ele usou essa expressão, é aquela mesma expressão que Jesus Cristo disse, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É a palavra grega dunamis. É uma palavra grega dunamis, de onde vem o termo dinamite, ok? É esse poder que ele está falando aqui, ok? Bom, até aproveito também para você poder anotar aí 2 versículos para nós lermos. Romanos capítulo 15, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Vamos ver mais 2 versículos aqui que vai usar esse termo dunamis. Então, Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Não sei como está na sua Bíblia, mas dependendo da Bíblia você vai encontrar aqui pelo poder do Espírito Santo. Eu acho até que seria melhor, eu normalmente uso por padrão a versão corrigida, né? Mas eu acho que seria melhor nesse caso aqui colocar poder do Espírito Santo. Mas eles traduziram como virtude, ok? E nesse mesmo capítulo, versículo 19, diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então observe esse versículo aqui, como que o tradutor ele acaba sendo um intérprete ou tentando dar uma mensagem um pouco diferente, porque acredite, tanto a palavra poder como a palavra virtude neste versículo, elas são traduções da mesma palavra, dunamis. Então esse versículo, relendo Romanos 15, 19, ele poderia ser traduzido assim: pelo poder dos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Porque no grego é a mesma palavra, dunamis. Mas na nossa tradução, ele resolveu usar poder em uma e virtude em outra, né? Eu não acho bom isso não, eu acho, vamos dizer, num caso desse, eu acho que era melhor traduzir a mesma palavra, né? Anota uma outra referência também, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo 5. Diz o seguinte: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas. Sabe qual a palavra no grego que aqui foi traduzido por maravilhas? Dunamis. Então, esse versículo, né, para nós entendermos ele é declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Isso é uma obra do Espírito Santo. Então, ele é declarado Filho de Deus nesse poder, e seria bom que toda vez que até fosse traduzido, né, o Espírito Santo, vamos dizer, junto ao Espírito Santo, que fosse traduzido realmente como poder. Não? Eu acho que fica melhor até do que virtude, não? E mesmo até que maravilhas, né? Opera maravilhas. Então opera poder, opera poderosamente, ok? Pois bem, o item 20 do material didático, aqui traduzido por espírito de juízo. Estamos agora na página 32.
Bom, o que significa esse versículo, essa descrição do Espírito Santo? Bom, vamos ler Isaías capítulo 4, versículo 4. Está no hebraico. Diz: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião. Olha como a escatologia está falando, né, do Espírito Santo. Tá bom? Então, olha, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Bom, primeiro eu vou comentar aqui com vocês a questão do termo espírito, que diversas vezes eu tenho comentado com vocês. No tempo que a Bíblia foi escrita, não existia maiúsculo e minúsculo. Tá bom? Existia um tipo de escrita só, que seria como a escrita maiúscula hoje. E com o tempo, já na era cristã, eles desenvolveram a escrita com letras maiúsculas e minúsculas. Então nós temos sempre que interpretar. Esse versículo, esse espírito de justiça é Espírito Santo, tá bom? Ou está falando de espírito no sentido de operação, né? Tem um espírito vibrante, meu irmão. Aqui, na versão corrigida, ele interpretou que seja espírito em termos de ação, uma ação do homem, porque ele colocou com letra minúscula. Não são todas as traduções que fazem isso. Não? Eu estou verificando aqui as traduções. Por exemplo, a versão atualizada, ela coloca espírito com letra maiúscula. Ela coloca espírito com letra maiúscula. Mas a versão corrigida, ele já interpretou como sendo espírito com letra minúscula. Não? E nesse texto aqui, eu vejo espírito com letra maiúscula. Eu vejo espírito com letra maiúscula. É sempre uma questão de interpretação. Tá bom? Mas por quê? Observe. Então, vamos ver o termo justiça. O que significa esse termo justiça? Tá bom? É o termo hebraico mishpat. Mishpat. Ele significa, olha, equidade, retidão e estabelecimento de relacionamentos corretos. Tá bom? Então, o que eu entendo que o Espírito Santo está operando? Está operando em nós equidade, retidão, estabelecimento de relacionamentos corretos. Além de ser correto, como me relacionar tanto com Deus quanto com o homem. Esse é o significado desse termo justiça. Então, no meu entender, está falando do Espírito Santo, mas o tradutor entendeu que seria espírito com letra minúscula, tá ok? Bom, aqui também, no meu entender, o Espírito Santo, ele está sendo chamado também com o espírito de ardor. Porque está falando de uma operação em alguém que está imundo. Está falando de uma operação de alguém que, vamos dizer, está vivendo a injustiça. Tá bom? Que é a primeira parte do versículo. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião. Ok? Então, limpar dela, do meio dela, com o espírito de justiça. Ou seja, Deus, o Senhor, ele vai operar nela, vamos dizer, com o espírito de justiça. Ou seja, está falando do Espírito Santo, no meu entender. E diz também, usa também o termo ardor. O espírito de ardor. Bom, eu anotei aqui para vocês também, para nós vermos o que significa esse ardor no hebraico, por que ele recebe esse nome. Né? Ele vem do termo hebraico bayar. E segundo o dicionário Strong, ele significa também queimar, consumir, remover, referindo-se à culpa. É bem diferente de ardor, né? Tá bom? É bem diferente de ardor, porque tirar algo, e é o contexto, né? Tá bom? Eles estão imundos, os israelitas estão imundos e o Espírito de Deus, tá bom, vai operar, e esse Espírito de Deus é chamado de Espírito de Justiça e Espírito de Ardor na nossa tradução. No original seria o quê?
um espírito de retidão ou de equidade, tá bom? E ardor, um espírito purificador. Tanto que tem Bíblia que traduz como purificador. Tá bom? Tem Bíblia que traduz como espírito purificador. Eu estou vendo aqui diversas traduções. E estou vendo aqui, por exemplo, a tradução atualizada, que ela entende ser o Espírito Santo, ela traduz assim, olha: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. E eu acho que fica melhor a tradução do que ardor. Porque purificador, aí tudo bem, você está tirando algo. Você está tirando algo. É o significado dessa palavra. Baiar, no hebraico. É o significado dessa palavra, baiar no hebraico. Você está tirando algo, tá bom? E ele ainda coloca, normalmente usado referindo-se à culpa, para remover a culpa. Então é queimar, consumir, remover, referindo-se à culpa. E aí, por isso, essa versão atualizada, ela usou espírito purificador. A King James, ela usa espírito com letra minúsculo, mas usa espírito de purificação. Tá bom? Espírito de purificação. E eu acho que realmente o ardor aqui fica melhor. Isso aí te ajuda até no momento de pregação. Se está no momento de pregação, você poder explicar para as pessoas o verdadeiro significado. E isso pode acreditar, né? Isso interfere também na operação do Espírito Santo, porque você está falando a palavra de Deus como ela é. Está usando a palavra lá no grego, você tem a interpretação, né, do tradutor, porque, como eu sempre digo para vocês, o tradutor ele é também um intérprete. Por isso que você veja esse versículo, e teve outros que eu mostrei para vocês, esse versículo, um tradutor acha que é espírito com letra maiúscula, outro tradutor acha que é espírito com letra minúscula. E tem assim vários casos na Bíblia. Não? Um tradutor achou que o termo ardor, ele traduziria bem o termo hebraico baiar, mas segundo o dicionário, não. Então o outro tradutor que colocou purificar, purificação, não? Por causa do termo significar, vamos dizer, remover, referindo-se à culpa. E o contexto todo está falando de culpa. E porque não dá para nós pegarmos o hebraico e traduzir ele, né, vamos dizer, com a mensagem, né, porque esse versículo, vamos ler esse versículo como ele ficaria se nós fôssemos traduzir o hebraico na íntegra. Tudo bem, justiça, né, pode, está ótimo, né, espírito de justiça, eu traduziria com letra maiúscula, né, espírito de justiça, mas a segunda parte, então diz: quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito, né, que usaria o termo, com o espírito purificador, né, que remove a culpa. O espírito purificador que remove a culpa. Esse seria o significado. E é claro que isso fala de uma maneira diferente ao coração da pessoa que está ouvindo. Isso fala de uma maneira diferente, não existe dúvida. Bom, e falando de juízo, de justiça, eu comento no livro: acreditamos em dois importantes juízos que estão por vir e que o Espírito Santo tem participação especial: o juízo sobre as obras dos cristãos e o juízo final. Olha, nas obras dos cristãos, porque o Espírito Santo tem, vamos dizer, uma participação fundamental? Eu falo isso na aula de escatologia. Nós estamos para começar o livro de escatologia, retomar o livro de escatologia nesse estudo, né? Tá bom? E o juízo dos cristãos, juízo sobre as obras, acontece quando? Acontece assim que a igreja for arrebatada. Assim que a igreja for arrebatada, o apóstolo Paulo compara o julgamento das nossas obras
o julgamento dos cristãos, a um fogo, tá bom? Em que ele prova ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Tá bom? O apóstolo Paulo faz essa comparação. Observe o seguinte: julgamento das nossas obras é depois do arrebatamento. É para gerar galardão. E o apóstolo Paulo diz que algumas obras, elas vão ser como ouro. Que quando o fogo for examinar, essa obra vai gerar um super galardão. Essa pessoa só trabalhava para a glória de Deus, ela só pensava nisso. A outra vai ser uma obra de prata. Ela glorificava a Deus, mas também tinha alguma coisa humana, então acabou que aquela obra, ela perdeu um pouquinho do brilho, que a prata perde um pouquinho do brilho no fogo, tá bom? Mas não foi consumida. O mesmo com a pedra preciosa. Agora, a madeira já é uma obra que parecia ser para a glória de Deus, e de repente veio o fogo, demorou, mas consumiu. Madeira, e depois feno, palha, era uma obra que não tinha nada para a glória de Deus, mas a pessoa está salva, ela foi arrebatada. Mas ela teve alguma obra que ela fez, em algum momento ela falhou. Olha, essa obra aqui não vai te gerar galardão não, porque você estava pensando nisso, nisso e nisso. E a pessoa vai perder galardão. E aqui vem uma questão que alguns falam: pastor, não pode ter tristeza no céu. Meu irmão, pode ter tristeza no céu. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se entristece. Na eternidade não haverá mais tristeza. Ninguém entristecerá o Espírito Santo de Deus, e os homens também não se entristecerão, porque agora estarão no mundo perfeito. Mas hoje, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se entristece. O apóstolo Paulo fala: não entristeçais. Se ele diz isso é porque ele entristece, e é claro, ele está no céu. Então, no mundo espiritual existe tristeza? Sim, pode haver tristeza. E a pessoa que perder galardão, ela poderá se entristecer. E aí que eu digo a participação do Espírito Santo no dia do tribunal de Cristo. O Espírito Santo vai confortar essas pessoas. E vamos considerar que Jesus, ele é direto conosco. Ele foi direto com os apóstolos. Você abre lá em Marcos capítulo 16, o que Jesus Cristo fez. Diz que quando ele ressuscitou, apareceu para eles, diz que Jesus lançou-lhes em rosto toda a incredulidade e dureza de espírito. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 16, abra sua Bíblia. Porque os versículos seguintes também mostram que ele, depois de ser direto, vem a bênção, a promessa, né? Tá bom? Bom, então, Marcos capítulo 16, versículo 14. Diz o seguinte: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente. Presta atenção nessa parte. E lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então lançou-lhes em rosto. Então ser direto sobre o que aconteceu, em que aquela pessoa errou. Então Jesus foi direto com os apóstolos. Então a cobrança é claro que vai acontecer. E se vai ter obra lá que ele vai dizer: a tua obra é uma obra de ouro, está aqui o galardão. Né? Agora, olha, você tem essa obra aqui, que é uma obra de palha. Você fez essa obra lá, você trabalhou, mas você estava pensando em alguma glória pessoal, algum outro motivo. Ok? Então o Espírito Santo vai tanto fazer a pessoa lembrar, né, de tudo que ela realmente fez, de como aconteceu. Lá não vai acontecer da pessoa falar: eu nem me lembro de ter feito isso, Jesus. Nem me lembro de ter falado essas palavras. Nem me lembro de ter trabalhado dessa maneira, de não ter trabalhado aquela. Não, o Espírito Santo, ele vai nos lembrar. Assim como ele nos lembra hoje na pregação, ele vai nos lembrar lá também naquele dia. Tá bom? E também vai nos confortar. Bom, e falei também do juízo final. Do juízo final, as pessoas também estarão se lembrando. As pessoas estarão se lembrando.
Porque o juízo final serão cobradas todas as obras de todas as pessoas, desde Caim e Abel, desde Adão e Eva, Caim e Abel, até a pessoa que viveu ali nos últimos dias do milênio, de forma consciente, que não fosse uma criança recém-nascida. Todos chegarão no juízo final e eles estarão ali sendo cobrados. Então, é claro que eles vão se lembrar, né? Bom, eu aproveito aqui porque tem alguns que dizem que eles não se lembrarão. E eles se utilizam de Mateus capítulo 25, é um dos textos, né, que eles utilizam. Mateus capítulo 25, em que Jesus Cristo, ele diz que ele chega para um grupo de pessoas, né, e diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome, não me deste de comer. Cita uma série de coisas e no final eles falam o seguinte: Senhor, quando te vimos com fome, não te demos de comer? Aí as pessoas dizem: está vendo? Eles esqueceram, professor. Não. Veja a resposta de Jesus, que mostra que não era questão de esquecimento, era questão de compreensão sobre o que significava ver Jesus com fome e não lhe dar de comer. Jesus Cristo disse: quando não fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Se eles não se lembraram, eles falaram: e quando que nós não fizemos a um desses pequeninos? Não, mas agora eles compreenderam: então eu não ajudei o próximo, então eu não ajudei Jesus. Eu não tirei a fome do próximo, eu não tirei a fome de Jesus. Tanto que o mesmo se aplica aos salvos também, né? Porque Jesus Cristo disse: vinde benditos de meu Pai, receber por herança, né, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. E eles perguntam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou no hospital, ou no presídio, né? Ele fala assim: olha, quando o fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Então não era questão de esquecimento, era questão de compreensão, tá bom? Sobre o que estava de fato acontecendo ali. Bom, então eu comento abaixo. No juízo sobre as obras dos cristãos, chamado de Tribunal de Cristo, o Espírito Santo terá uma participação importantíssima, pois estará lembrando o cristão tudo o que ele fez em prol do Evangelho, estará lembrando como ele se dedicou à causa cristã. O Espírito Santo no Tribunal de Cristo é o fogo que Paulo diz que provará a obra de cada um. Veja então, o apóstolo Paulo diz: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício, ele vai falar, olha, de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, observe que o tradutor aqui, ele colocou dia com letra maiúscula. Aquela questão que eu falo para vocês, que o tradutor ele é sempre um intérprete, porque o termo dia aqui, está falando também de um momento futuro, escatológico, profético. E esse dia para nós é o arrebatamento e o tribunal de Cristo. Por isso ele colocou aqui dia com destaque, com letra maiúscula. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, o Espírito Santo vai estar lá nos lembrando e vamos considerar até confortando, né, aqueles que perderem galardão. Eu comento abaixo. As obras dos homens são comparadas a ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. O Espírito Santo, como fogo, consumirá algumas obras, madeira, feno e palha, ficando esse cristão sem galardão. Mas há outros 3, ouro, prata e pedras preciosas, e galardoará, ou seja, esses não vão perder galardão. Por essas obras, porque, vamos dizer, sem galardão, ninguém fica. Porque o apóstolo Paulo diz que a sua fé, tá bom? Ela já funciona como um galardão. Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5, né? Aquele que trabalha, não lhe é imputado um galardão segundo a graça, mas segundo a dívida.
Tá bom? Agora, aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O tema é galardão. Tá bom? Então, aquele que trabalha, né, não lhe é imputado um galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, o tema é galardão. Se você trabalhou para Jesus, é como se Deus tivesse uma dívida contigo. Agora, aquele que não trabalha, mas crê no que justifica o ímpio, ele vai receber galardão. Mas vai ter determinada obra, não? Tomara que não aconteça com ninguém, de todas as obras que ele fez pelo Evangelho, sempre teve algum erro? Não, isso é impossível, né? Mas alguma obra a pessoa pode se entristecer por ela ter falhado, né? E digo, no juízo final o Espírito Santo estará lembrando aos bodes tudo que eles não fizeram a um pequenino mestre, né? Mateus 25:40. E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele lembrará às ovelhas tudo que elas fizeram a um pequenino do mestre. O versículo 45. Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Então, faz a um pequenino, está fazendo a Jesus. Não fez, não está fazendo a Jesus. Esse é o significado.